Aula de número 7, tipos de espíritos e desejos junto ao médium. Primeiramente, a gente vai destrinchar aqui quais são os desejos, as vontades, o que um espírito desencarnado, quando ele passa para o outro lado, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, ele quer junto ao médium. Eu estou trabalhando em cima do médium porque os espíritos estão atacando, estão assediando, estão à volta das pessoas. Mesmo que seja médium, mas no nosso curso sobre mediunidade, a gente vai fazer um trabalho para aquele medianeiro, para aquela pessoa que está dentro de uma seara espiritualista, aquela pessoa que se preocupa com a sua mediunidade, ou então para aquela mãe, para aquele pai que está vendo um filho perturbado, está vendo um filho diferente, que pode ser ou não mediunidade. Então vai usar essas informações para agregar e ajudar aí na sua problemática. Então, os espíritos, eles sempre estão à volta de pessoas. Médios são pessoas. Então, os espíritos, eles têm desejos junto ao médium. Mas os desejos dos espíritos benfeitores, dos espíritos bons, dos espíritos que ajudam, esses a gente não vai falar, porque eles agregam a gente. São espíritos que jogam um bálsamo em cima da gente. São espíritos que trazem alegria, contentamento, que acrescentam na nossa evolução moral e espiritual. Agora, os espíritos perturbados, aqueles desequilibrados, os espíritos vingativos, os espíritos chamados maléficos, esses a gente vai detalhar e destrinchar para o médium ficar atento que tipo de desejo, que tipo de vontade esse espírito quer junto ao médium, quer que o médium seja medianeiro de suas vontades. Então eu vou listar aqui as vontades do médium e o tipo de espírito para que você fique atento se acontecer alguma coisa no seu corpo, na sua mente, na sua vida, pode ser que algum desses espíritos esteja te assediando, te acessando. Então vamos lá, a tela está apagada, quando eu voltar ela vai estar preenchida e você vai saber que tipo de médium e que tipo de espíritos e as suas vontades junto a você, meu amigo médium na seara espiritualista. Vamos lá, eu listei aqui 11 tipos de espíritos e os desejos que são atribuídos aos mesmos em relação à sua aproximação junto ao médium. Esses tipos, eles podem variar, o mesmo espírito pode ter várias dessas vontades, ou então ele, no mesmo momento que ele está junto ao médium, ele pode ter algumas dessas vontades, ele pode ser algum desses tipos, não é uma coisa fixa. Ao mesmo tempo que ele pode ser um vingativo, ele pode ser também um ex-viciado, ou seja, ele pode ter todas as vontades juntas, ele pode ser todos os tipos juntos. A gente classificou para o médium ficar atento à vontade e o que ele deve fazer. Mas o que ele deve fazer, a gente não vai falar, a gente só vai citar nesse curso básico o que é. Então o médium precisa saber quem são esses espíritos e os desejos junto a ti. Então vamos lá, aqui na tela, olha isso, essa bagunça toda aqui. De azul estão os tipos característicos classificados desses espíritos e os desejos geralmente nefastos de baixa vibração junto ao médium. Como eu falei, a gente só vai citar os espíritos determinados pela doutrina espírita chamada de inferiores. Eu não gosto muito desse termo, porque parece uma coisa de classificação superior, inferior. Eu gosto muito de alta e baixa energia. Então, vibrando na baixa energia, são esses espíritos aqui. Então, vamos começar. Mudos e paralisados. Quem são esses espíritos? Classificados. Gente, esses espíritos aqui e essas classificações foram determinadas para o nosso curso, com a nossa experiência, ajudada pelos espíritos. Isso a gente não tirou de bibliografia nenhuma. A gente pesquisou uma coisa ou outra para saber se está batendo ou não, mas isso aqui são experiências próprias do médium, que sou eu, junto aos espíritos que nos ajudam nesse trabalho. Então, alguns termos eu vou usar do espiritismo, da Umbanda, mas é um trabalho solo. Isso aqui não foi tirado tanto é que eu não vou assinar de fonte nenhuma. Isso aqui é um trabalho nosso. Então vamos lá, vamos sem mais enrolação. Mudos e paralisados, quem são eles? São espíritos que, para mim, quando aparecem,
eles aparecem da seguinte forma. Muitas das vezes é anímico mediúnico, eles aparecem no sono. Eles param na sua frente e ficam te olhando. Eles ficam completamente mudos e paralisados. A única vontade que eles têm junto ao médium, que o médium, ele é médium 24 horas por dia. Ele sai do corpo, na sua projeção astral, e mediunicamente, porque ele está ali assessorado por alguns espíritos, esses companheiros querem mostrar que são vivos, que estão vivos, que eles estão ali. Então o médium tem que entender, a mensagem é para que ele passe para alguém que esses espíritos estão vivos. Muita gente não acredita na vida após a morte e tal, então eles vêm para provar que a vida continua do outro lado. Então eles param porque eles não têm telepatia, eles não conseguem se comunicar na forma, também para outra aula, a forma de se comunicar no mundo espiritual, como ela se desenrola. Então eles não têm essa técnica ainda, mas eles param na sua frente e ficam ali mudos. A comunicação é essa: eu estou aqui, eu estou vivo, eu quero que você comunique para minha família que eu não morri. Tá, vamos lá. Mudos e paralisados. Vamos aqui do lado aqui. Perdidos e andarilhos. São espíritos que vagam, espíritos que muito materializados, espíritos que, vou até aqui trocar aqui a tela para ficar igualzinho, perdidos e andarilhos, são espíritos que ficam vagando pela terra, ficam andando, entrando em casas, entrando em lugares que eles podem acessar de acordo com a vibração, de acordo com a oportunidade que lhes oferece a nova condição. Então, quando eles chegam perto de um médium, eles querem comunicar que eles precisam ir para algum lugar, eles estão perdidos. Então, isso acontece muito na mesa mediúnica, na reunião de desobsessão, na reunião, não sei como é que funciona na gira, porque a minha experiência é no espiritismo. Então, os espíritos perdidos, quando se acoplavam a mim, eles queriam simplesmente ser ajudados para que alguém leve eles para algum lugar, porque eles não têm mais casa para morar, eles não têm mais o carro para andar, eles não sabem mais como se virar no mundo espiritual. Eles têm um corpo, é uma consciência dentro de um corpo astral, mas eles não sabem, então, que eles ainda não despertaram, que são uma essência, uma centelha divina. Eles precisam de um médium para que o médium comunique para o mundo físico ali, porque eles não conseguem ver os benfeitores, a sintonia é diferente, eles conseguem ver os encarnados, que eles estão vivos. Eles estão vivos e querem um caminho, querem uma casa, querem um lar. Então a comunicação deles, desejo junto ao médium, é que o médium comunique que eles precisam encontrar algum lugar. Aí o médium vai passar a comunicação, óbvio, e os espíritos benfeitores vão adensar aquela energia, né, porque acoplou o médium. Eles já vão começar a notar a presença dos benfeitores, e os benfeitores vão ajudá-los a encontrar esse caminho tão desejado. Então vamos lá, os viciados. Esse aqui fica muito fácil de classificar, né, gente? Viciados. A Terra aqui é cheia de viciado encarnado, então morreu, desencarnou, foi para o outro lado, bateu as botas, continua com as mesmas vontades, só que não tem mais o corpo para sentir, mas a mente continua com os mesmos desejos, e eles se aproximam de médiuns que não sabem que são médiuns para usar drogas, para continuar o seu vício no jogo, para continuar fumando e para continuar bebendo aquela sua caipivódica, aquele seu whisky, né? 30 anos, e viciando ali o companheiro médium que não sabe que é médium e fica ali só sorvendo ali os fluidos do médium. A comunicação deles, os desejos deles, desse tipo de espírito, é alimentar o seu próprio vício. Isso aqui é muito fácil, que tá só tropeçar num bar aí que você vê gente tomando cerveja, e por ali em volta ali tem muito espírito viciado, estimulando que o camarada não saia dali até que ele também fique bêbado ou junto. Então vamos lá, viciados. Bem legal. Eu esqueci de falar. Esqueci de falar uma coisinha bem legal, que é os lugares que esses espíritos mais frequentam. Os mudos, geralmente na sua casa. Dentro da sua casa, desculpe, mas os mudos é durante o sono. Eles param na sua frente na projeção astral para mostrar que estão vivos, né?
Querem mostrar que estão vivos. Por isso que um parente seu, quando desencarna, mas minha mãe não fala nada, ela para na minha frente. Ela não sabe se comunicar, então ela para na sua frente, em corpo astral, para mostrar que quer vir. O desejo dela é só para mostrar que não morreu. Às vezes ela até tenta falar, mas não consegue. Então, na sua casa, os perdidos e andarilhos, vamos ver aqui que eu não lembro, com uma colinha aqui, também nas residências, e em tudo que é lugar, mas é mais nas residências e o entorno dela, porque eles querem uma casa, eles querem entrar e ficar dentro de uma casa, eles querem uma cama, eles querem continuar tendo uma vida encarnada. Então, aqui é uma residência e muitas das vezes no entorno da casa. Eles ficam vagando, porque às vezes a casa é protegida e eles não conseguem entrar. Tem um campo energético ali, dependendo da casa, do médium, tem guardiões. Na aula anterior, tem guardiões e eles não entram, ficam em torno da casa. Os viciados é que é mole, é bar, é festinha, é rave, onde tem bebida, tem esse tipo de espírito. Então vamos lá. Vou botar aqui do lado aqui, os zombeteiros. Isso aqui é fácil também de detectar. Os zombeteiros, gente, para quem conhece o jogo do copo, aquela brincadeira do copo, eles estão lá. Quem brinca daquele spirit box, que usa aquilo com uma forma curiosa, que evoca espíritos, os zombeteiros estão lá. São espíritos que querem brincar, são espíritos que querem zoar com a tua cara mesmo, médium. Você que usa a sua mediunidade de forma não séria, né? De forma organizada, de acordo com o plano reencarnatório, eles só querem brincar. Então os zombeteiros, eles participam em reuniões não sérias, em festinhas, tem muito em escola também, aquelas crianças perturbadas, tem muito zombeteiro ali que fica estimulando as crianças a fazer aquele tipo de coisa, né? Casas espiritualistas de baixa vibração, né? Essas casas que cobram, que usam elementos materiais, os brincalhões também, às vezes eles ficam, não dentro da casa, porque tem o pessoal que toma conta lá que não deixa, mas eles ficam à volta esperando só que as vítimas saiam para continuar a brincadeira. Então, os zombeteiros. Vamos lá, vamos perder a balada. Os descrentes. Quem são os descrentes? Fácil. Os descrentes são os espíritos muito arraizados com a sua crença. Aquele fanático, fervoroso, aquele que agarra uma ideia, aquele ativista. Muitas das vezes aquele... Desculpe, mas eu vou ter que citar algumas, não vou citar religiões, mas a ideias evangélicas, a pastores, a grandes ativistas, aqueles que mantêm a sua crença. Então é a crença dele que vale. O médium, ele tenta colocar na cabeça do médium que o médium tem que sair da seara espiritualista, que aquilo ali não existe. Ele tenta te colocar como um descrente, ele tira você do seu caminho para ele continuar com aquela ideia dele que aquilo que durante a sua vida encarnada era o que valia. Então, esses são os descrentes. Ele quer manter as suas crenças, né? E aonde estão esses descrentes? Tá fácil saber onde ficam esses descrentes, né? É só você dar uma voltinha numa igreja que grita, aquelas igrejas que tem um canto alto, né? Aquela coisa tudo, agrupamentos religiosos que fazem, se organizam na mata, esses querem tirar o médium de uma ideia e colocar ele numa outra. Então, esse espírito, a vontade deles é que você mude a sua forma de pensar espiritualidade e religião. Então, vamos lá? Descrentes, os amedrontados, esses da pena. O que tem medo? Vamos lá, o que tem medo? Esses espíritos que têm medo, eu já recebi muito, já incorporei, vamos dizer assim, né? Eu dei facilidade a muito espírito que tem medo. Eles colam na hora do médium, eles ficam próximo ao médium, porque eles têm medo do mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem muita coisa que a gente não consegue ver aqui, mas eles veem, porque eles estão lá, né? Então eles veem seres, formas, situações horripilantes. Eles não conseguem, pelo seu medo, baixou tanto a vibração, eles não conseguem ver os superiores, não ver aquela coisa bonita do mundo mais... das colônias, eles não adentram nessas regiões. Então, eles colam junto ao médium, porque o médium às vezes passa uma energia para eles de segurança, então eles ficam perto do médium, que às vezes é um médium que trabalha numa seara séria e tem protetores. Então, perto do médium é tipo aquela criança que fica perto do professor, que fica perto
do tio mais forte, do colega mais forte, para aquele outro coleguinha não vir bater nele. É mais ou menos isso. Então, esses são os que têm medo, que eles querem segurança. E onde eles estão? Dentro dos nossos lares, né? Eles estão procurando pessoas que meditam, eles estão principalmente em locais que o médium fica sozinho, né? Meditando, pensando, lendo, porque aí ele tem uma oportunidade de ficar só ele e o médium, né? Esse espírito ele chega e ele quer o médium para ele é muito egoísta, ele quer porque ali ele se sente seguro. Quando o médium está numa balada, está numa festa, está trabalhando, tem muita gente em volta, ele tem medo, porque ele tem medo também do que ele vê na aura das pessoas. Então, ele gosta de ficar com o médium quando o médium está sozinho, né? Esses são os amêndoas. Tem medo, de palavrinha difícil de falar, né? Então vamos lá, eles querem a segurança. Os vingativos, esses espíritos aqui, né? Imagina uma salada, né? Um espírito mudo que é vingativo, que está perdido, né? A gente pode fazer aqui uma série de combinações, mas vamos trabalhar um a um por enquanto. Os vingativos são aqueles espíritos que vê que você está fazendo um trabalho legal, que você está orientando alguém, de repente você está dando uma palavra amiga para alguém, você está atrapalhando o trabalho deles, que eles estão atacando uma determinada pessoa e você está trabalhando, então eles vão se vingar além da pessoa, se vingar de você também. Isso é uma situação. A segunda situação é quando esse espírito ele tem algum problema com você de existência passada. Você foi ao gosto dele, fez alguma coisa errada, você reencarnou primeiro, aí depois ele viu que você está reencarnado, te encontrou e ele quer vingança. Então ele fica ali tentando te atrapalhar de qualquer forma. Sua vida material não vai para frente, sua vida familiar não vai para frente, trabalho dá tudo errado. Ele está ali querendo se vingar e você não percebe. Ele induz você a pensamentos de baixa vibração, de desânimo, descontentamento, de raiva. Ele imputa mesmo coisa em você porque ele quer se vingar, se achando no direito de cumprir uma justiça que não foi feita em existências anteriores. Por isso que ele está perto de você, porque tem o vínculo energético, senão ele não estaria perto de você. Ele quer, né, vingança. Vamos lá, passando. Os feiticeiros. Quem são esses espíritos? O tipo de espírito feiticeiro. Muito fácil. Esse tipo de espírito, ele só quer energia. Ele quer energia. O produto, né, o ganha-pão dele, a moeda de troca é energia. Então ele cola naquele médium, né? Aquele médium que joga ali uma cartinha, que faz trabalhos com matança de animais, com sangue. Esse médium que evoca espíritos, né, trevosos, ele fica ali colado àquele tipo de médium, porque ele já tem a sinergia, né? Então, o médium dá a energia do corpo dele e ele dá o favor para o médium. Ele ajuda o médium a conseguir mais dinheiro, a conseguir algumas coisas, mas a vida do médium não vai para frente porque aquela energia ali, ela é meio que dissipada. Quando ele consegue dinheiro, o dinheiro tem uma energia. Aquele dinheiro, você vê que médiums, geralmente esses feiticeiros, eles não ficam ricos, né? Os feiticeiros encarnados. Eles não conseguem ficar ricos, porque ele não deixa, porque se ficar rico ele larga. Então ele dá e tira ao mesmo tempo, ele dá e tira, dá e tira. O médium não percebe, esse dinheiro nunca rende, esse dinheiro é um dinheiro, vou dizer assim, um dinheiro meio que maldito, o médium não consegue. Porque a partir do momento que o médium conseguir ficar com muito dinheiro, ele se aposenta. Então, aqui não tem aposentadoria não, meu filho, você vai ficar comigo até você desencarnar. A não ser que o médium, ele tem um despertar, ele vai para o outro lado da força. Aí ele começa a desvincular aqui, a sintonia começa a se desprender, mas é um trabalho muito demorado, porque o médium tem que ter, primeiro, a boa vontade de querer largar essas facilidades, né? Essas amarrações, né? Trazer namorado em 3 dias, esse pessoal aqui. Então vamos lá, feiticeiros, que temos aqui, mistificadores. Quem são esses espíritos, Cadu? Mistificador. É aquele que quer enganar. Ele fica ali do teu lado, ele te colocando ideias, porque ele tem algum interesse material. Então ele fica ali, ele se faz de mentor, ele se faz de uma pessoa, um anjo, uma pessoa inteligente, uma pessoa que está ali para te ajudar. E você não percebe. As intuições dele são todas voltadas para o interesse dele, mas você não percebe. Eles são chamados de mistificadores. Eles só querem enganar.
Eles querem alguma coisa à frente, que pode ser as mais variadas possíveis. Ele encontrou um médium com aquela facilidade, que tem uma entrada no trabalho, tem uma entrada na família, no meio social. Aquele médium tem alguma utilidade material para ele. Eles são os mistificadores. Mas um mistificador vingativo. Aí o médium tá lascado, né? Eles só querem enganar, porque ele tem interesse material mais à frente. Então vamos lá. Os suicidas. Esses aqui complicados. São pessoas que se mataram, pessoas que não aguentaram a vida aqui encarnada e deram fim à sua vida material. Eles só querem eliminar a dor. Isso aqui eu já incorporei, já dei passividade a alguns suicídios. 5% só do que ele sente, porque um pouquinho a mais o médium não aguenta, para quem é médium praticante. A gente já falou isso na aula no curso número 2 intermediário. O médium não aguentaria 10%, 15% da energia do suicídio. Então, os suicidas, eles só querem, quando eles se aproximam do médium, geralmente são suicidas que são trazidos para um trabalho mediúnico, eles não ficam na casa das pessoas, até porque eles não conseguem entrar, é uma energia muito baixa, as casas têm proteção, nós não somos largados aqui na Terra, e os suicidas, eles não vagam, né? Eles não são andarilhos, geralmente eles ficam presos ao corpo, mas eles querem eliminar a dor de qualquer jeito. Não, os trabalhadores vão lá, retiram eles do corpo, acoplam ao médium para ele sentir um pouco daquela energia salutar e material, e o companheiro, ele é ajudado, a única intenção dele é eliminar a dor, né? Então, terminando, vamos lá para quem? Para os dementados. Vamos lá, dementados está aqui. Eu esqueci de falar que nos feiticeiros, os locais que os feiticeiros frequentam são locais, né, de baixa frequência mesmo, são essas casas que cobram, espiritualistas. Eu não sei se os mistificadores têm os lugares que eles mais frequentam. Deixa eu ver aqui, os mistificadores... Eles ficam em todo lugar. Os mistificadores, eu coloquei aqui, eles estão em todos os lugares. Os suicidas, geralmente, eles são levados por espíritos para serem ajudados nas reuniões sérias, né? Os lugares que eles mais frequentam, que eles mais encontram médiuns, são os cemitérios. Ah, Cadu, mas ele foi cremado. Se foi cremado, fica no crematório. A mente dele, o último lugar que ele viu, ele fica. Então, os suicídios, os lugares que eles mais frequentam, quando você vai para cemitério, médium, tem que ter muito cuidado quando entrar em cemitério, né? Porque tem muito suicida ali preso ao corpo. Suicida voluntário, involuntário, eu não vou citar classificações não, mas são os lugares que eles mais frequentam. Bom, terminando aqui, os dementados, a gente já tem 20 minutos, vamos terminar. Os dementados, eles só querem também favores. Esses espíritos são aqueles que têm uma ideia fixa. Eles têm uma ideia, por exemplo, fixa de descobrir onde é que eles esqueceram a senha da conta do banco que tem $1 milhão. Então, eles colam em você com aquela ideia física dementada, porque ele fica tentando colocar dentro da sua mente aquela ideia fixa o tempo todo. Vai lá, faz lá, me ajuda. São os dementados, eles só querem favores. É diferente dos mistificadores, que aqui eles só querem enganar, prejudicar. Eles não têm a menor importância, eles não querem nem saber de você. E os dementados, às vezes, eles até querem ajudar o médium, porque às vezes o médium é o herdeiro daquele dinheiro. Então, os dementados, eles só querem que você o ajude a descobrir alguma coisa, tipo caça ao tesouro. O espírito está ali para poder tentar te ajudar. Mas a gente usou essa classificação dementados porque a mente dele está em looping. Ele só pensa naquilo o tempo todo. Ele não é andarilho, ele não fica muito paralisado, ele não é viciado, ele não quer droga, ele só quer aquela coisa, ele só quer aquilo. Então, eu já também incorporei muitos espíritos dementados, né? Que tinha aquela ideia fixa ali que ficava no médium. Então, 11 tipos, espero que vocês tenham entendido, com muitas vontades, muitos desejos. Esses desejos e vontades, eles podem se misturar. Como a gente sabe, cada um aqui, o médium pode detectar a aproximação no seu corpo espiritual, que tipo de mensagem ele pode passar. Aí, gente, é um trato de um curso posterior chamado Curso Intermediário de Mediunidade. Aqui a gente só está citando que existe. O curso chama-se Básico de Mediunidade. Então aqui a gente cita quem são
De acordo, se tudo aqui, gente, se tem alguma coisa diferente disso, estão nos livros. Então a gente deve pesquisar. Deve ter muita coisa lá no livro dos médios, que os livros dos médios falam de obsessores, falam de mistificadores, de fascinadores, são outros tipos de espíritos. Né? Aqui a gente reuniu os tipos e as vontades de acordo com nossas experiências próprias, de acordo com o que os espíritos falam. É um curso novo, é um curso diferente. Eu não acho que você vai encontrar isso em lugar nenhum. Isso aqui é um material totalmente solo, nosso, né? Eu encarnado e os espíritos desencarnados, que estão aqui para poder esclarecer de uma visão assim bem real, bem prática, fugindo daquela coisa muito da literatura, daquela coisa que a gente fica preso à bibliografia, de ideias, de lugares. Aqui não, isso aqui tudo é real, isso aqui é verdade, isso aqui acontece mesmo, porque eu provei, eu experimentei, não é nada empírico não. Então, são tipos de espírito e as suas vontades junto aos médios. Espero que tenham gostado da aula 7. Vou largar depois de ter concluído essa aula, o material lá no Telegram, para que vocês acompanhem o nosso curso com mais informação, mais informação. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Vou me despedir, né? Dando meu paz e luz para todos. E até a próxima aula, aula de número 8. Até lá e muito obrigado.